Os reis da comunicação, título pretensioso, talvez sim, talvez não, porque na verdade o FM de São Paulo, há um tempo atrás, na época dourada, sempre comandou musicalmente o resto do país. O que se tocava aqui virava sucesso no resto do Brasil também. E os reis da comunicação porque fizemos parte dessa época dourada do FM. Com 17 anos fui fazer teste em 3 rádios da FM Record, porque achava que aquele prédio lá de Moema, da Avenida Miruna 713, ia me dar sorte, não é? Que minha mãe me levava para comemorar meu aniversário lá no programa Pullman Júnior da TV Record. Fui fazer um teste na Rádio Cidade, que era o sonho de todo propenso a ser locutor, que foi a pioneira trazendo a molecada para frente do microfone, e fui fazer um teste na Antena 1, que era a rádio que eu ouvia. Na FM Record recebi uma ligação dizendo que tinha que ensaiar mais o inglês. O Carlos Manzano gostou da sua voz, que era o diretor na época, mas achou que teu inglês está meio titubeante. Porque eu errei o nome de uma banda, era Spyro Gyra, eu falei Spyro Gyra. Não conhecia a banda, fui no improviso e me lasquei. Na Antena 1 recebi uma ligação do Arnaldo Sacomani. Passa aqui, quero falar com você. Fui lá, ele falou, vou te dar 2 horários. Final de semana, você vai começar fazendo o final de semana. Sábado à noite e o domingo à tarde. Eu pensei que o domingo era tipo das 3 às 6, uma coisa leve. Não, era da 1 da tarde às 7 da noite. E o sábado à noite das 8 à meia-noite. Nesse meio tempo, fazendo o final de semana, recebi uma ligação da Dulce, secretária do Carlos Tauzan da Rádio Cidade. E eu, muito ingênuo, criança, bobo, né? Joguei limpo com ela. Ela falou, o Tauzan quer falar com você. E eu, ingenuamente, falei, não, eu já estou na Antena 1. Olha que idiota, não é? Porque o Tauzan gostava de moldar os locutores novos, ter um padrão de locução no ar, não é? Sem vícios de entonação, de linguagem, tinha todo um padrão. Ele gostava de pegar uma pessoa crua e não já numa outra rádio. Perdi a chance de ir para a Rádio Cidade e fazer a introdução daquelas vinhetas maravilhosas, que foram, sem dúvida nenhuma, as melhores vinhetas do FM na época, não é? Não que as outras eram ruins, não, mas da Rádio Cidade deixava todo mundo longe. Ok, na Antena 1 fazendo o horário, uma vez das 8 à meia-noite, no sábado, por volta de 11 da noite toca a campainha. Falei, ué, será que o operador da meia-noite perdeu a chave? Porque ele tinha a chave para entrar na rádio. Eu falei, a Rosana Herman também não é, que a Rosana Herman que redigia aquelas notinhas que a gente lia. Está em cartaz no TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, a peça tal, horário tal, ela que redigia as notinhas. Falei, não, a Rosana só vem dia de semana. E ela ia exatamente no meu horário à noite para dar essas notinhas. Falei, bom, quem é? Deixei uma música tocando e fui lá na porta ver, olhei pelo olho mágico. Era uma Puma branca sem capota, uma Puma conversível. Naquela época era possível andar de conversível à noite em São Paulo, nos Jardins. Hoje, se você andar de conversível em São Paulo, sem capota, você fica sem cabeça, não é? Os noias te arrancam a cabeça. Época triste agora. E era uma Puma branca com uma loira dentro. Eu falei, olha que presente para o pobre radialista, a loira já vem com a Puma. Ou a Puma já vem com a loira. Abri a porta, era o Darcio Arruda, que fazia o horário das 11 às 3 da tarde na Antena 1. O lendário Darcio Arruda, da difusora Jet Music. Ele falou, é você que está no ar? Eu falei, acho que sou. Ele falou, cara, você está detonando na Augusta, só dá você de ponta a ponta, todo mundo ouvindo, os rádios ligados dos carros, né, no volume alto, só da Antena 1, você está fazendo eco. Daí eu comecei a usar essa expressão, fazendo eco aqui nas ondas da Antena 1. Usei a expressão que ele lançou. E, ok, dei um recadinho lá para ele, porque ele foi tomar um sorvete com a namorada loira da Puma, na Brunella, que era uma sorveteria de patricinhos e mauricinhas, lá da Augusta. Porque a Augusta tem 2 faixas, né? Tem a faixa boa, que é dos mauricinhos e das patricinhas, onde eles vão desfilar o carro que ganharam do pai, 0 quilômetro. E tem a parte ruim da Augusta, que é onde as garotas que cobram. E cobram caro, às vezes cobram barato. Você já sai com algumas enfermidades de lá. Então a gente frequentava mais a parte boa da Augusta, dos mauricinhos e das patricinhas. Dei o recado, agradeci o Dácio
realmente a gente fazia eco. E depois de umas 2, 3 semanas, eu cheguei a ocupar o horário do Dácio Arruda. Ele saiu da rádio e quem ocupou o melhor horário da rádio, escolha do Arnaldo Sacomani, fui eu, das 11 às 3 da tarde. Depois de umas 2, 3 semanas também recebo uma ligação da Globo FM para inaugurar a Globo FM. Então você vê como foi tudo muito rápido e muito imediato. Final de semana, horários chaves, né, fazendo horários de muita repercussão, de muita audiência. A Globo formando uma equipe nova para inaugurar a Globo FM e tirar a Excelsior FM do 16º lugar. Não que era uma rádio ruim, era uma rádio dirigida inclusive pelo Maurício Kubrusli. Mas para o padrão Globo, ter uma rádio FM depois do 10º lugar não é nada recomendável, já que ela era a líder absoluta de audiência na televisão. Então ter uma FM em 16º lugar, mesmo com uma programação ótima do Maurício Kubrusli, é um erro, não é? Então eles resolveram mudar o nome para Globo FM e chamaram os locutores de destaque na época para fazerem parte dessa equipe e para tirar a Excelsior FM do buraco. E é interessante que antes do Maurício Kubrusli, quem dirigia a Excelsior FM era nada mais nada menos que o filho do Boni, o Boninho. E fomos nós lá para a Globo FM, mas eu acho que foi um erro de carreira, porque eu devia ter continuado na Antena 1, onde, para você ter uma ideia, nós fomos os primeiros a tocar Hit, Menina Veneno. Eu fui o primeiro a tocar Madonna no Brasil, porque existia uma rixa, no bom sentido, entre o Arnaldo Sacomani e o Tutinha da Jovem Pan, quem lançava o sucesso primeiro, né? Então a gente lançava e falava, a exclusividade da Antena 1. E uma das exclusividades da Antena 1 foi exatamente Everybody, a música da Madonna. E eu não tinha a mínima ideia de como era a Madonna, porque a gente tocava só as criolinhas, não é? As pretinhas. Era Diana Ross, era Dennis Williams, era Early King, não é? Então era só as criolinhas que a gente tocava, música negra norte-americana. E eu achei que a Madonna, por não ter nenhum disco da Madonna, por não ter imagem nenhuma dela, porque veio tudo em fita, eu achei que era mais uma escurinha, mais uma negra. E a gente ficou surpreso quando veio na revista Billboard do mês seguinte a foto da Madonna, já catalogada como uma das mais executadas nos Estados Unidos, com Everybody, que é uma música xoxa, essa aqui, tá vendo? Eu acho uma música xoxa pro padrão Madonna, muito ruim. Começou com o pé direito, mas ao mesmo tempo com o pé esquerdo musicalmente, uma música muito fraca. Mas estourou. E foi aí que nós tivemos a grata surpresa que a Madonna não era mais uma cantora negra, era uma branquinha querendo se passar por negra, não é? Cantando um balanço meio black music, mas totalmente branca. E foi aí um pouco da história do FM, e você guarde uma coisa para sempre. Tanto que esse vídeo vai ficar aí para sempre. Eu acho que nós somos os pioneiros num tipo de linguagem do rádio que hoje, talvez alguns tenham ainda uma referência dessa linguagem, mas o que nós lançamos de sucessos naquela época e com a qualidade musical daquela época, nada virá para combater ou para competir com isso.